Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, caminhos para a liderança. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, e no episódio de hoje falaremos sobre segunda chance. Vem comigo, vamos caminhar. Pega aí a sua caneca de café, a sua garrafa de água e vamos bater esse dedo de prosa aqui para falar um pouquinho sobre segunda chance. Já quero te pedir para mandar uma mensagem para mim no WhatsApp da nossa equipe, DDD 22 99 222 1003. Me conta aqui o que você está achando do podcast, se você tem alguma sugestão sobre temas. Fala aqui comigo, vai ser uma honra receber a sua mensagem e poder respondê-la. Então vamos falar aí sobre essa segunda chance. Alguns dias atrás eu assisti um filme na Prime Video. O nome do filme é Um Toque de Felicidade. E o desenrolar do filme é muito interessante. Eu tenho que falar um pouco sobre o filme para poder contextualizar essa história, né, da segunda chance. E a história é muito interessante porque ela se desenrola de um jeito em que a atitude de uma criança que foi um pouco egoísta, acaba interferindo na vida de tantas outras pessoas. E ela conseguindo, né, ver depois de um tempo tudo que causou aquela decisão dela, ela consegue, obviamente, no filme, poder mudar essa decisão e fazer diferente. Só que na nossa vida real, né, a gente não pode voltar atrás e fazer diferente, mudar o passado, né? No filme, ele pode mudar o passado. E ele muda. E aqui a gente não pode fazer isso, né? Então, a gente já começa a pensar, já que eu não posso mudar o passado, o que eu fiz está feito, mas o que eu posso fazer de melhor daqui por diante. Quando eu falo de segunda chance, para mim, é muito claro, né, que, por exemplo, acordar todos os dias, respirando bem, nós estamos tendo uma segunda chance de fazer algo melhor por nós e pelas outras pessoas, né, pelas pessoas que a gente encontrar no dia. E pensando nisso tudo, né, sobre essa questão da segunda chance, nesse final de semana, eu sofri um acidente. Eu estava andando de bike numa via aqui e eu fui atropelada por um veículo que não parou para prestar os primeiros socorros. Mas, como existem muitas pessoas boas, várias pessoas pararam ali e me ajudaram no momento em que eu não estava entendendo nada, né? Porque, na verdade, ele me atropelou por trás, então eu não tive nem como me defender, nem como tentar, né, sair, mas enfim, aconteceu e tá tudo certo. E pensando sobre isso, né, porque graças a Deus eu não tive ferimentos graves e fico muito feliz e grata a Deus por isso, né, por essa oportunidade. E isso me trouxe, de novo, essa história do filme, me fez relembrar essa história do filme, essa situação que eu passei. E claro que essa situação me trouxe alguns aprendizados, algumas lições que eu quero muito compartilhar aqui com vocês. Ninguém precisa passar por um atropelamento, ninguém precisa passar por um acidente, por uma doença, para entender sobre a segunda chance. Mas quando isso acontece na nossa vida, é como se virasse uma chave e fizesse a seguinte pergunta, né? E se você não tivesse sobrevivido? Teria valido a pena tudo que você viveu até agora, do jeito que está sendo a sua vida? Se você já passou por uma situação parecida, você vai compreender o que eu estou falando, né? Você vai ser mais empática com relação a isso. Mas tem pessoas que não passaram, mas tiveram pessoas
familiares, né, amigos que passaram e conseguem também, mesmo não tendo passado, compreender um pouco esse lado. Que é um lado muito interessante, né, de viver, porque apesar da gente saber que a morte é algo certo na nossa vida, né, todo mundo vai morrer em algum momento, a gente vive a vida como se isso fosse uma coisa extremamente distante da nossa realidade. Fosse um futuro muito longínquo, sabe? Uma coisa que, nossa, vai acontecer só daqui a 80 anos, fica tranquilo, ou 70, né? E quando a gente se depara com situações como essa, para mim ficou assim, muito claro, né, o quanto a gente precisa, primeiro, né, aproveitar a nossa vida. Fazer escolhas cada vez mais conscientes do que a gente quer de fato viver. Porque a gente ainda vê muita gente vivendo num piloto automático de sobrevivência e não curtindo a vida, e não curtindo os momentos. Pessoas que muitas vezes estão muito ligadas a só trabalhar para juntar dinheiro, para comprar bens, e passa uma vida inteira nessa inconsciência para depois ter uma doença e o dinheiro todo que acumulou não conseguir salvar a vida. E aí vem um arrependimento, né, das coisas que não foram curtidas, das vivências, né, de viver mesmo, de estar presente, de fazer escolhas assim, esse final de semana eu escolho estar realmente aqui com a minha família, sabe, conversando, contando histórias. Hoje eu escolho ir visitar um amigo, falar com um amigo que eu não falo há muito tempo, fazer uma ligação, sabe, são coisas simples que nós fomos ao longo do tempo deixando de fazer porque nós temos pressa o tempo todo. A tecnologia nos agiliza a nossa vida, mas mesmo agilizando, a gente se perdeu nesse contexto de que... será que a gente tem vivido uma vida realmente que faça sentido pra gente? Ou a gente tem entrado numa espécie de zona onde eu tenho que me matar de trabalhar, porque é sobre isso, a vida é sobre isso. Então, gente, eu estou fazendo essa reflexão aqui porque eu acho ela muito importante. Porque as coisas acontecem na nossa vida e elas não acontecem por acaso. Elas acontecem para nos trazer uma lição, um aprendizado. E eu acredito muito nessa linha do aprendizado, né? O que eu preciso aprender com o que aconteceu comigo, num lugar de amorosidade, num lugar de respeito, de autoacolhimento, para entender isso tudo. E não para ir para um lugar de raiva, de ficar reclamando do que aconteceu. Não é sobre isso, sabe? Então, quando a gente começa a entender, né, que realmente a vida é assim, hoje a gente pode acordar vivo e daqui a algumas horas a gente não está mais vivo por qualquer motivo, a gente começa a olhar por um lado de, deixa eu ver se eu realmente tenho tomado decisões conscientes, se eu tenho estado com as pessoas que eu realmente amo, se eu tenho falado com as pessoas que eu amo, se eu tenho usado o meu tempo de forma inteligente e com intencionalidade. Porque todo mundo tem 24 horas na vida, a não ser que aconteça alguma tragédia, essa pessoa vai ter menos. Só que a gente nunca conta com a tragédia, né? A gente sempre conta que vai dar lá as 24 horas. E um dia não vai chegar essas 24 horas. Só que a gente não sabe quando. Claro que eu acho que é ótimo não saber quando, né? Porque a gente ia sofrer por ansiedade se a gente soubesse. Então, existe uma inteligência divina e a gente não sabe a data. Mas por não saber a data, a gente precisa mais do que nunca saber de fato viver. E essa é uma pergunta que eu andei me fazendo. E talvez você aqui me ouvindo possa começar a refletir sobre isso. Realmente eu estou vivendo na minha amplitude, na minha sabedoria, na minha vontade de fazer as coisas? Porque quantas vezes a gente fala,
se eu tivesse dinheiro, eu faria isso ou aquilo. A gente vai para um mundo imaginário e a gente dá uma desculpa, usa uma bengala, já que eu não tenho dinheiro, então eu não faço. Só que quantas outras coisas a gente pode fazer sem ter dinheiro? E, gente, outra coisa mega importante que eu preciso falar aqui nesse podcast, das pessoas que pararam para me ajudar. Quantas pessoas boas existem nesse mundo? Muitas. E, assim, depois, né, que eu cheguei em casa, enfim, que passou tudo, eu me senti muito grata por todas aquelas pessoas terem parado ali no acostamento, terem cuidado de mim, das minhas coisas, da bike, terem me trazido até o centro da cidade, sabe? Eu fiquei muito grata. Eu não lembro de todas. Teve um lapso de memória ali na queda, mas se você me salvou e me ajudou ali, e você tiver ouvido esse podcast, saiba que eu sou muito grata pela sua vida. Então, porque muitas vezes a gente vai para o lugar da raiva e da mágoa, né? Por que essa pessoa não parou para me ajudar? Enfim, eu não sei. Mas eu sei que muitas outras pessoas pararam e me ajudaram. Então, a gente precisa olhar, né, esse copo de água mais cheio, né? A gente costuma sempre olhar do lado negativo, mas não é sobre isso, é sobre... Nossa, que legal, quantas pessoas pararam para me ajudar. Eu fiquei muito feliz com relação a isso. Só tenho a agradecer e entender que cada vez mais eu preciso viver na minha intencionalidade. Eu preciso cada vez mais fazer escolhas mais conscientes com o que eu desejo para a minha vida. Porque tem muita distração nesse mundo. Tem muitas coisas para distrair a gente, para tirar a gente do nosso objetivo. E se você, né? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque a gente esquece dessa questão da finitude da nossa vida aqui. E se você, né? Se sua vida acabasse hoje, por qualquer motivo, será que tudo que você viveu valeu a pena? Ou teria alguma coisa ainda que você gostaria de fazer? E aí pode ser as coisas mais simples do mundo, como pedir perdão para alguém, como falar com alguém sobre algo que você nunca teve coragem de falar, sobre agradecer a alguém, sobre dizer eu te amo para alguém, sabe? Essas coisas simples, mas que marcam a gente por resto da vida. E muitas vezes a gente não faz porque a gente não tem tempo. Não tem tempo agora não dá, depois eu vejo isso, esse não é o momento ideal. Sabe, a gente está sempre esperando o momento ideal, a circunstância ideal. Só que a gente precisa aprender a criar essa circunstância. A gente precisa aprender que a gente não pode deixar as coisas que vêm do nosso coração para outro dia, para outro momento. Porque esse momento e esse outro dia pode nunca chegar. Então eu espero que esse podcast chegue no seu coração, sabe? E possa aquecer o seu coração. Eu não sei que momento você está passando hoje da sua vida, mas eu queria muito falar sobre esse momento que aconteceu comigo, já fazer uma ligação com o filme. E claro que, por exemplo, se eu pudesse escolher e se eu soubesse do acidente, provavelmente eu não sairia de casa. Mas tudo que acontece com a gente, acontece para a gente aprender alguma coisa. Para a gente valorizar, de repente, alguma coisa que a gente não anda valorizando. E aí, cada um, né, que estiver ouvindo esse podcast vai começar a refletir sobre as suas vidas, sobre as questões que têm acontecido. E quanto mais a gente tiver consciência do que está acontecendo com a gente, buscar o entendimento, buscar o amor em primeiro lugar. Sempre o amor em primeiro lugar, gente. A gente não pode se render à raiva, ao ódio. Eu sei que são sentimentos humanos e a gente tem direito de ter, de sentir. Só que a gente não pode agir sob o poder, sabe, desses sentimentos ruins.
A gente precisa olhar esse copo mais cheio, ver que talvez outra coisa poderia ter acontecido muito pior. Então, eu quero te dizer que esse podcast é uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a vida e sobre a finitude da vida. Então, o que você tem feito? Onde está a sua autorresponsabilidade com relação à sua vida? Tem valido a pena viver cada dia? Tem sido intencional? Tem sido de verdade? Você tem aproveitado realmente? Você tem sentido as pessoas? Ou você está vivendo num piloto automático, que você não sabe nem por que você está fazendo as coisas que você está fazendo hoje? Você não sabe nem por que você se relaciona com as pessoas que você se relaciona hoje? Então, esse podcast é dedicado a todas as pessoas que estão olhando a sua vida com mais intencionalidade e entendem que mesmo que num desafio, né, ou numa dor, ou numa circunstância que não seja tão boa, há sempre um aprendizado e a gente precisa buscar esse aprendizado para que a gente possa crescer, evoluir e melhorar de uma forma geral. Em busca do autoconhecimento e evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Segunda Chance, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, fernandagonçalves.com e nosso-ed.com. No podcast sobre liderança e aprender, com a Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir.